Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Ai, hoje eu vou precisar de um filtro. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre insegurança, eu e o Paulo. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da insegurança. Enquanto isso, eu vou bem colocar um filtro aqui, porque hoje estou merecendo. Quem for conectando, me fala se tá ouvindo direitinho. Vai encaminhando para o pessoal para que mais pessoas assistam essa live, porque tem muita gente. Ai, que bom. Clério, boa noite, Antônio. Mauzira, boa noite para todo mundo que está conectando. Essa questão da insegurança pega muito no nosso dia a dia, né? Da gente deixar os nossos sonhos de lado por conta disso. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Deixa eu fixar o comentário aqui. Vamos lá. Trabalhando. Val, boa noite. O Paulo chegou. Trabalhando a insegurança. Vai fixar. Pronto. Hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre isso. Coloquei um filtro, né, para dar aquela melhorada. E hoje a gente vai falar sobre esse tema que é tão importante. Por quê, né? Se a gente não tá seguro com a gente mesmo, fica muito mais difícil a gente lidar com todas as questões do nosso dia a dia. Então, dando sequência de 7 dias, eu e o Paulo vai trazer hoje falar sobre insegurança, dando continuidade a tudo que a gente tem falado nessa semana. E peraí que cortou minha cabeça. E para quem não acompanhou o conteúdo nos outros dias e não sabe do que eu estou falando, algumas lives estão no meu Instagram salvas e outras estão no Instagram do Paulo. Então é só ver no IGTV. Paulo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Su, tudo bem? Tá gelado aí? Tudo e você? Tá, viu? Tirei o filtro, que eu tô parecendo mais velha que o filtro. Tá geladinho, deu mais. A tarde tava quente. Agora a noite começou a dar mais friada. Eu tava até na reunião sem blusa, coloquei uma blusa, uma jaqueta correndo pra dar uma esquentadinha, porque gelou. Apartamento gela muito, né? Porque não entra tanto sol igual casa, então. Mas então, até a Fiona tá de roupa. Eu falo que ela tá de pijama, porque eu coloquei uma roupa bem velhinha nela. Falei, vamos colocar pijama. E aí, como tá o tempo? Aqui também tá friozinho. Aqui geralmente é bem quente, né? Mas tá esfriando. Começo da manhã e noite é fria. À tarde geralmente é quente, mas tá esfriando também. Eu não sei onde que é configurado esse negócio. Eu sei que chegou um alerta no meu celular falando de condições climáticas do tempo seco, que está muito seco, e de cair a temperatura. Então já veio o aviso. E antes da gente começar, bora se apresentar. Fora. Para quem está entrando aqui, pessoal do fim de semana geralmente é diferente. Opa, deu um eco. É diferente do dia de semana, então para conhecer você um pouquinho, quem não te conhece, aí depois eu me apresento também. Su, seu som ficou muito baixinho. Então, deu um baita eco. Será que foi por isso? Eu vou tirar o fone então, peraí. Melhorou? Agora eu não te ouço nada. Eita, lascou. Deixa eu pôr de novo, peraí. Tá ouvindo? Me ouve? Baixinho, baixinho. Eita. Pronto, assim tá bom? A gente segura. Continua baixo. Eita, tá pra todo mundo baixo, gente? Aí o seu tá baixo. Vai saber. Porque deu um baita eco. Você viu que eu tava falando, eu fiz assim, deu um baita eco no meu ouvido, e aí depois que você falou que tava. Vocês estão me ouvindo, gente? Ah, o meu tá bom, você tá vendo? Eu sei que tá com problema de surdez. Eu acho que foi a hora que deu o eco. Enquanto você vai ajeitando, eu vou. Ah, opa, agora tá bom. O seu, pelo menos pra mim, tá bem alto. Vou até baixar o volume. O meu ficou bom agora? Pra mim tá ótimo. Show, show. Sou Val, Paulo. você tá ouvindo o Paulo direitinho? Porque pra mim eu já tava te ouvindo bem. Vamos só ver eles. Porque pra mim tava normal. Tem um delayzinho, né? Meu Mas Deus, será? Su. Agora eu Vai, entendi. vai se apresentando. Show. Sou Paulo, sou coach, trabalho com inteligência emocional, trabalho com mapeamento de perfil comportamental e ajudo, né, a transformar pessoas, transformar a vida através do coach e da inteligência emocional. E trabalho com outras técnicas também, sou um aprendedor, gosto de sempre aprender, mas o foco aqui é coach e inteligência emocional, né, Su? Uhum.
Isso mesmo, para quem não me conhece, para quem vai vir aqui na live ou ver depois a gravação, eu sou Suzana, trabalho também com coach, bastante focado em inteligência emocional, em comportamento humano. Além disso, eu trabalho com hipnoterapia, com mapeamento comportamental, tanto eu quanto o Paulo, com análise corporal. É o foco realmente, o que eu entendo é que se a gente não cuidar da nossa mente, não tem como tentar o resto, porque não dá. E é isso que a gente está aqui para ajudar vocês também, né? Porque a insegurança, se não cuidar, tá lascado. É todos os sonhos que ficam para trás, né? E eu acredito que em algum momento da vida, pelo menos eu, não sei se todos que aqui estão presentes também, mas passou por algum momento de segurança. No trabalho, principalmente. Talvez num projeto, talvez que você tinha que apresentar, talvez num treinamento que tinha, talvez, pessoas de nível alto dentro da sala e você deu aquela insegurança, ou assumiu um trabalho, uma frente nova, enfim. Então, o que eu vejo é que em alguns momentos da minha jornada, Sul, a insegurança me bloqueou, não fez eu dar passos na direção do meu objetivo. Porque junto com a insegurança vinha o medo e vinha aquele sentimento, aquela limitação de incapacidade. Então vinha um combo, né? Assim, me dava o medo, aí eu não agia e me julgava por não ser capaz às vezes. Mas a gente dominava as técnicas, a gente dominava o conteúdo, a gente era, no meu caso, eu era o profissional mais bem qualificado para, mas tinha essa insegurança, essa vozinha interna, vamos dizer assim, que me bloqueava e não fazia eu andar na direção do meu objetivo. No seu caso, quando você estava no corporativo, passou por algo semelhante? Conscientemente, não. Eu era aquelas que queria, vamos fazer, vamos não sei o quê. Mas às vezes eu percebo hoje, na época eu não percebia, mas de forma inconsciente, né? Que colocar às vezes algumas outras coisas na frente para não focar naquilo que eu sabia que ia me trazer resultado. Então, acontecia muito não com relação a tentar cargos, essas coisas, não, porque eu ia e seja o que Deus quiser. Mas para projetos novos, por exemplo, tinha que cuidar, numa das últimas empresas que eu trabalhava com desenhos de processos, dava treinamentos, melhoria de processos, e isso exige muito, né? Porque uma coisinha que você faz vai impactar na rotina da área, né? Então, às vezes eu via que eu colocava outras tarefas na frente por conta disso. Hoje eu sei que era por conta da insegurança. Agora, de carga, essas coisas, eu ia com medo mesmo. E fazia, mas eu vejo que tem muita gente que às vezes tem a capacidade e não faz. Eu nunca fui assim, até, tava descontente, eu falava que meu alívio era poder chegar em casa e mandar currículo. Mandava, eu falava, depois se chamar eu vejo o que eu faço. E ia mandando, então, essa parte eu sempre fui enfrentando. Gente, deixa eu só falar uma coisa que eu vi que tá parecendo bastante minha olheira, não é porque eu tô cansada, não, é porque eu tenho muita olheira mesmo, e eu tava em reunião, e eu não passei reboco de novo, então, tipo, é vida real isso aqui. Essa minha olheira é pior, na verdade, mas tá aparecendo. Eu dormi até que bastante essa noite. É o meu normal, né? E quem me acompanha sabe que isso está relacionado ao como foi o parto da minha mãe. Então, só para avisar que, tipo, eu tô me olhando aqui, eu falei, gente, tô com cara de acabar, tô com cara de choro, tô com cara de tudo. Mas é só a minha olheira aparecendo no vídeo, porque tô com um pouco corretivo. Eu E nem de fim de sabia semana, disso. de fim de semana, geralmente eu evito ficar passando muita maquiagem mesmo, porque precisa dar uma respirada, né? Nossa mente, nosso corpo, então é só por isso, tá tudo bem, não tava chorando nem nada, é a minha olheira normal. É que eu vi, eu falei, não, as pessoas vão falar que a menina tava chorando e veio pra live, então deixa eu explicar, eu tava numa reunião super feliz, tá tudo certo. Mas não noto não, viu? Pra mim tá, não chama Quer ver atenção. o óculos disfarça, ó, tô umas belas de umas bolsinhas, mas tudo bem. E tinha, o que eu digo assim, que eu via, quando eu estava à frente do projeto, quando a responsabilidade era minha, a cara do Paulo é melhor. Quando eu tava no. O Paulo acho que quer morrer quando eu faço essas coisas, mas na hora que Não, eu vejo eu já falei. Ixi, eu nem ligo, relaxa. Quando o projeto era minha responsabilidade, aí era tranquilo, sabe? Eu ia pra cima, mas quando compartilhava projeto, eu tinha esse, não sei se era só insegurança ou também a insegurança.
porque eu me ofuscava para deixar o outro brilhar. Entendi. Não sei se era só ou também a insegurança. Isso aconteceu em vários momentos. Aí eu falo que tinha os pavões, aqueles que faziam pouco e apareciam muito, e aqueles que faziam muito e apareciam pouco. Eu era um desses. E depois eu vi que eu não me expunha. E quando eu vim para esse mundo do desenvolvimento humano, que é 100% exposição, que também vai amarrar, também vai amarrar com outros assuntos que nós trouxemos, que é controle, ansiedade, etc. Eu tinha também essa insegurança de me expor. Até naquela mentoria, sabe, foi aquela de 2018, talvez, na Logos, que eu coloquei uma meta para eu colocar minha cara a tapa, vamos dizer assim. Começar a fazer live, a fazer stories, enfim. Porque para mim era só frases e colocar nas mídias boa e ficar no offline. Mas, então, porque era insegurança, controle, me gerava ansiedade, aquele negócio que as pessoas vão falar, era um apanhado de tudo isso que a gente está falando. Por isso que a gente disse, né? Os assuntos vão concatenando e são interligados. Isso me dava insegurança. Eu vou fazer, não vou fazer, que jeito que eu vou aparecer aqui? Será que eu sou capaz? Aí bate no merecimento também, no medo. Só que depois que eu entendi que não é sobre eu, é sobre o outro, que a gente tem que colocar aqui nosso conhecimento, que a gente tem que ajudar pessoas, que a gente tem que expor, enfim, aí a fichinha mudou. E porque também, pelo nosso perfil, que temos parte dele semelhante, por isso que somos divergentes, eu entendi que eu tinha que ter uma base. E o que me dava segurança? Entender com propriedade daquilo que eu estava falando. Então eu entendo, aí quando eu vou estudar, vou buscar o conhecimento, eu sou aquele cara muito metódico e analista, então eu busco as entrelinhas, para quando eu estou aqui para compartilhar, para fazer uma palestra, para atender, aí eu não sou tão analista, aí eu sou mais comunicador, mais executor, mas eu tenho a base daquilo que eu estou falando. Então o que eu entendi? Que eu posso sim me expor, desde que eu tenha segurança nos bastidores. Busquei minha segurança nos bastidores, aí na hora que eu ligo a câmera, aí eu não me importo mais. Eu busquei o que fazer para ter a minha segurança. Porque é o que a gente, é até o tema, né? Trabalhando em segurança, você ressignificar ela, ao invés dela ser uma interferência, ela passar a ser seu recurso. É você entender o porquê, né? Porque você falando, aí foi passando um filme na minha cabeça, porque sempre vem alguns motivos novos, né? Para você se sentir inseguro. Eu no começo também, por mais que para mim tá tudo bem, e na Embratel, quando eu trabalhava, eu já tinha essa questão que eu já tinha quebrado esse tabu de gravar vídeo, porque ela gravava todo mês para passar no Brasil inteiro, com câmera, com TP, com tudo certinho, então para mim isso estava tudo certo, não tinha problema com isso. Mas quando eu comecei, às vezes eu tinha problema do que eu ia falar ali, né? Porque na Embratel eu tinha o conteúdo, o processo que estava mudando e não sei o que estava acontecendo, e falava sobre aquele tema específico. E é algo que, assim, eu falando sobre um processo vai afetar o dia a dia das pessoas? Vai. Mas eu falar de comportamentos, de medos, afeta muito mais. Então a gente precisa ter um cuidado e uma responsabilidade muito grande com relação a isso. E eu percebi que no começo eu tinha muita coisa para compartilhar e não compartilhava por insegurança. E aí o que me fez virar a chavinha foi quando uma pessoa, e agora eu não estou conseguindo lembrar quem foi que me falou, mas eu lembro exatamente a frase, a pessoa falou assim para mim, é muito egoísmo seu você não compartilhar o que você sabe. Aquilo me doeu porque eu falava, não quero ser egoísta, eu quero que as pessoas saibam, porque eu estava deixando a insegurança ser mais forte que o meu valor de querer compartilhar, de querer trabalhar com isso. E a hora que falou isso, a hora que me batia a insegurança de fazer, eu falava, não vou ser egoísta, eu quero compartilhar. E às vezes coisas que para mim, para você que já estuda faz anos e trabalha com isso que é básico, para quem não vivencia é algo que é enorme, como foi para mim alguns anos atrás. Né? Então eu comecei a entender isso e trabalhei para ressignificar quando tipo, doeu, quando tocou na minha ferida. E hoje é claro que às vezes vem algumas questões, né? Tem algumas formas, algumas coisas que eu estudo que eu sei que não tem como eu colocar aqui em rede social, por exemplo. Tem algumas coisas que eu sei que as pessoas não estão preparadas para ouvir nesse momento. Mas aí a gente vai vendo, né? É o ponto de eu estou insegura ou realmente as pessoas, não, isso aqui eu sei que não é o momento agora, que é para um ambiente fechado.
mas sempre vão surgindo novos motivos para insegurança. Eu acho que um friozinho na barriga de vez em quando é normal, né? O que a gente não pode é deixar a insegurança travar a gente, porque dá um medinho, é normal, né? Até hoje eu tenho frio na barriga, semana passada? Ah, esses dias fiz a palestra lá para os funcionários da Caterpillar, tinha mais de 200 pessoas. Não deu frio na barriga? Óbvio que deu. Foi quarta, A não gente estava foi? todo mundo ali assistindo. Acho que foi. Não, foi esses dias, estou perdida no tempo. Foi quarta ou quinta, E porque ontem claro tinha que gente da palestra na nossa live. Foi quarta ou quinta. tinha, é verdade. E aí é claro que deu um frio na barriga, porque assim, você tá com 200 pessoas ao vivo, é uma coisa, eu consigo ver o rostinho de cada um. No online não tem como eu ver, eu tô ali compartilhando a tela, tá todo mundo pequenininho, você não consegue ter aquela gestão para administrar. Óbvio que bate, só que existe uma forma disso só me estimular para querer dar o meu melhor, para que eles continuassem conectados e tive feedbacks lindos sobre isso, ou deu barrar e falar, não vou fazer não, né? Com tudo isso que mudou, a gente teve que mudar totalmente. O meu trabalho acho que triplicou, né? Para quem já tinha planejamento, a gente teve que rever tudo que a gente estava planejando fazer. Além dos atendimentos, da demanda de pessoas vindo procurar por conta disso que estava acontecendo. Vem a insegurança? Vem, só que eu não posso deixar ela me barrar. E é isso que a gente vai trazer hoje aqui, né? Porque é normal sentir insegurança. Tá tudo bem, a gente tem que trabalhar autoconfiança, mas tá tudo certo. Se der um friozinho na barriga, der um medinho aqui, um medinho ali, é agir apesar de, né? E eu também ouvi isso, não lembro de quem essa frase, que tipo, é muito egoísmo. Eu falo isso para muitas pessoas também, quando eu vou trabalhar com elas, quando elas não querem colocar aquilo que elas têm de melhor, aquilo que elas podem transformar o mundo. Quando eu falo mundo, não é nossa, todos os habitantes da face da Terra, mas aquele mundo que ela vive. Pode ser no trabalho, na casa, na família, enfim. Eu falo isso para as pessoas. Você tem muito, então não guarde isso para você. É muito egoísmo. E isso me ajudou a virar minha chavinha. Eu falei assim, pô, eu tenho valor, como a gente já disse também, eu tenho um valor de contribuição com o próximo, além de ter o perfil planejador, que também tem muita relação uma coisa com a outra. Aí eu, na hora que bateu, eu falei assim, caramba, como assim? Eu tô negando o conhecimento, o meu ego? Não pode. Aí começou a virar fichinhas, virou faixinha. E que outra coisa que eu entendi, esse dia eu fiz um levantamento meio conta de padaria, estava com um grupo de pessoas, a gente estava conversando online, nada de aglomeração. Olha, para deixar bem claro também, né? Isso. gente, ontem eu vi, cortando um pouquinho, uma pessoa que eu admiro muito no Instagram e ele postou, ele é do Rio, um empresário. Não vou falar o nome dele aqui porque eu tenho medo de falar errado, mas ele é sensacional. Uma foto lá no Rio, você não tem noção a quantidade de gente aglomerada. Acho que é uma rua com um barzinho, tava lotadaço. Acho que o Paulo tava lá falando com essas pessoas. Pode continuar. Bem, né? Bem que o Rio é um lugar que eu amo muito, eu gosto muito. Eu sou um paulista com um pezinho em Minas que ama Rio de Janeiro, olha que loucura. E a gente estava conversando, aí eu puxei na memória que eu, nesse meu tempo de corporativo, eu cheguei a treinar 4.500 pessoas. É lógico, não coloquei 4.500 pessoas numa sala, mas eu treinei, palestrei, ajudei pessoas, dei treinamento, etc. Só que quando era para ligar a câmera, eu levei 6 meses para criar coragem para fazer o que eu estou fazendo aqui, e talvez eu faça isso 4, 5, 6 vezes por dia depois de um tempo. Porque é conhecimento, prática e repetição. Você vence a insegurança, o medo, indo apesar de. Então eu comecei, até eu estava revendo um vídeo de um desses momentos que eu falei, vou até usar o palavrão aqui, eu coloquei na minha agenda de fazer 66 vídeos, isso lá em 2018. E eu falei assim, foda-se se for uma bosta, mas eu vou colocar em ação. Então eu fiz isso para vencer, para ganhar segurança. E depois que você pega a segurança, a vida flui. Fica fácil. Mas não quer dizer que não tem. A gente dá palestra ao vivo, a gente dá palestra online, você deu uma, eu dei uma faz 15 dias atrás. E você não sabe quem vai ser seu público, você não conhece as pessoas. Então dá aquele friozinho na espinha, a mão gela. Mas na hora que você passa o primeiro slide, você está no seu mundo. Aí você entra no flow, aí acabou. Aí a segurança... Você fala, me deixa aqui o dia inteiro. Aí a segurança vai, igual a Simone. A Simone está aqui,
Eu acho que faz uns 15 dias eu fiz a palestra, ela tava. Foi uma palestra de 2 horas. E tipo, leve, sabe? Porque a gente vai conversando, a gente vai descontraindo, você também faz isso. Não fica aquela coisa maçante onde as pessoas querem vazar da palestra. Não. É porque você vence a insegurança, faz com amor, entra no flow, no estado de fluxo, onde você está com a sua competência, o desafio é alto e a sua competência é alta também, então as coisas fluem que é gostoso. Aí não tem medo que te prende, não tem insegurança que te vence. Você está no seu ambiente, você criou um ambiente, foi uma coisa que a gente também trouxe aqui, a gente criou um ambiente favorável para a gente trabalhar, aí flui, aí fica maravilhoso, aí você quer fazer, 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 e aí não tem segurança que nos para. E às vezes a gente ganha coisas que a gente nem imaginava, né? Esse período meu na Embratel, quando foi para eu gravar o primeiro vídeo, eu não queria. Eu bati o pé, eu era birrenta e meu gestor, o Denis, falava: você vai, Sussu, você vai fazer. Eu não vou. Você pode me amarrar, eu não vou, e não sei o quê. E ficamos batendo boca assim, super tranquilo, porque ele é a pessoa mais tranquila do mundo. Ele me ensinou muito, Denis. Vamos ver se ele entra aqui. Eu já falou, Deivão. E ele falou: você vai. Eu falei: não quero, você vai, você vai, você vai. Fui, mas fui emburrada, pé da vida, porque eu não queria gravar merda do vídeo. Aí chegou lá, só que tinha maquiador, aí eu já comecei a gostar, né? Tipo, maquiador, gostei desse negócio. E aí a gente tinha que escrever o texto, eu não gostava, tinha que escrever. Aí o primeiro, se não me engano, ele falou: eu faço pra você, você só vai lá e grava. Perfeito. Aí depois, né, ele foi me ganhando aos pouquinhos. Gravei. E aí, nesse meio tempo, acho que foram quase 2 anos, se não me engano, eu fazendo esses vídeos. Trocou de produtora e continuou gravando. Aí eles começaram a fazer, entre aspas, campeonato de quem gravava mais rápido. Por quê? Quanto mais tempo lá, né, mais custo para a empresa e não sei o quê. E aí eu ganhei uma vez, porque eu chegava lá, era uma vez, já não precisava ficar repetindo, tirando quando eu engasopava, igual é aqui na live. E aí, o que aconteceu? Olha só como tudo conspira a nosso favor quando a gente deixa essa barreira da insegurança. Eu sempre tive um sonho, muita vontade de desfilar em escola de samba. E quando eu falo desfilar, não é ser rainha da bateria, tá, gente? Era desfilar, passar ali no sambódromo e ouvir o som da bateria e não sei o quê. E o que aconteceu sem eu saber? Uma das pessoas que estavam ali, que cuidavam da produção, e várias pessoas, tinha uma equipe para cuidar da gente, para a gente fazer as gravações, era o... Aí me fugiu o nome, era o que comandava a bateria de uma escola de samba. E aí ele chamou eu e a menina que coordenava todas essas gravações para desfilar na escola de samba sem gastar com fantasia, sem gastar com nada. E eu pude realizar meu sonho de desfilar através de uma barreira que eu quebrei, que na verdade o Denis me forçou a quebrar, mas por conta da insegurança. Então olha que incrível, quebrei essa barreira, realizei um sonho e isso me serviu de uma bagagem muito grande para eu fazer o que eu faço hoje, porque por mais que eu tenha já a essência minha, gravar o vídeo e fazer as coisas com facilidade, mas por mais que a gente tenha a essência, a gente precisa aprender a criar algumas habilidades, saber o jeito de fazer. E eu aprendi lá atrás, porque antes, quando eu comecei, os primeiros vídeos que eu gravei, o pessoal tinha que fazer assim, ó. Porque eu costumo acelerar a hora que eu vou falar. Hoje tem horas que eu percebo que eu tô gravando vídeo que eu tenho que acelerar de tão lenta que eu vou. Então, trouxe toda uma bagagem. Mas o que aconteceu? Eu venci a insegurança. Nesse caso, foi meio na marra, porque o Denis falou: vai e pronto. Fui brava? Fui pé da vida, queria matar ele. Mas eu ganhava maquiagem, arrumava o cabelo, então eu ficava toda feliz. Tirando uma vez que mudou o maquiador, ele me deixou laranja. Aí minha área inteira me zoou, né? Que era tudo de homem. Mas tá tudo certo. Mas olha quanta coisa boa acontece quando a gente quebra isso. Porque às vezes a gente deixa o medo, né? Assim, minha unha também tá arregaçada. A gente for fazer unha hoje. Aquelas assim, tô toda detonada. Mas olha quanta coisa acontece quando a gente ultrapassa essa barreira, né? Para falar que é normal, né? A gente às vezes até fica brava. Eu fiquei brava com o Denis na época. O Denis era bom que ele pegava muito no meu pé e me ajudou em várias coisas. Na minha vida eu ficava pé da vida, mas depois eu vi o tanto que trazia. E olha que presente que trouxe, realizar um sonho, estar ali ouvir a bateria, ouvir tudo acontecendo, ter bagagem para depois vir para esse mundo. Por quê? Porque eu não deixei, na verdade, o Denis não me deixou deixar a insegurança tomar conta. E era só insegurança, não era uma coisa que eu não conseguia fazer. Conseguiria e fiz tranquilamente.
E a insegurança coloca a gente naquela famosa zona de conforto, né, Su? Que de confortável não tem nada. Então a gente é acostumado a ficar no gostosinho, mas é um gostosinho que vai definhando a gente, vai fazendo a gente não crescer. Simone, seja bem-vinda. Vai fazendo a gente não crescer, vai fazendo a gente ficar paralisado. E na hora que você vê, você ficou mais um, igual Cortella Faro, virou medíocre, ficou na média, e é mais um, é uma pessoa totalmente substituível dentro do mercado de trabalho. Então, quando você ousa, quando você põe na sua cabeça que você tem que ir além, as coisas mudam. A Val falou uma coisa aqui, que ela precisa perder o medo, porque ela quer dar palestra, mas ela só de pensar, ela dá vontade de sumir. Eu escutei uma outra frase, que hoje está rolando várias frases aqui, que pode te ajudar. Quando você tem um porquê, você enfrenta qualquer como. Então, se você tem um motivo pela qual você está fazendo isso, uma força maior, um propósito, uma missão para fazer acontecer, você vai fazer acontecer. Então, Val, o porquê que você quer ser uma palestrante? Então, se tiver um motivo forte, pode ser um propósito seu, um propósito para as pessoas que estão próximas de você, ou um propósito que vê a humanidade como um todo, se tiver alguma coisa por trás muito forte, que a gente também trabalha no nosso processo, né, Su? A gente tira de vocês traz para a consciência de vocês esse propósito inabalável que a gente chama, aquilo que vai fazer você ir, quando você estiver cansada, estiver exausta, não tiver força, você vai tirar a força através desse propósito inabalável para fazer acontecer. Então, quem tem um porquê forte, enfrenta qualquer como. Eu tenho um porquê de estar aqui. Porque eu via no mercado que eu trabalhava pessoas adoecendo e pessoas infelizes, com um emocional abalado, infelizes na carreira, como a gente disse, com a síndrome da vinheta do Fantástico, carregando uma peça uma barra de ferro todo dia pela manhã, não vivendo, sobrevivendo, né, Su? E eu passei por isso, eu sei tanto que é pesado. Então, busquei através disso meu autoconhecimento, aprendi, saí desse ciclo de merda, vamos dizer assim, que a gente trabalha o ciclo da realidade também. Então, eu entendi que eu deveria sair desse ciclo e eu quero ajudar profissionais a não entrar nesse ciclo. Então, eu tenho um porquê. Então, eu acordo com vontade, com energia para ajudar pessoas a não ter uma vida de merda, e principalmente uma vida de merda profissional. Que eu sei o que é isso, porque eu passei isso durante 5 anos seguidos. Tendo que fazer hora extra, trabalhar no sábado às vezes, e é um saco você viver essa vida. Então eu não quero isso para mim, e eu decidi ajudar pessoas a não ter esse tipo de vida também. Então eu tenho um porquê. Então eu venho aqui, nós assumimos esse projeto, a gente vem aqui, faz entrega, a gente atende pessoas, faz palestra, enfim. A Su também tem um porquê dela, por isso que a gente está aqui entregando, né, Su? Uhum. E é importante também, né, o porquê é essencial, porque é isso que te motiva, né? O GG fala de um jeito que eu acho lindo, que foi mais ou menos o que você falou, mas ele fala assim, é o motivo que te faz seguir adiante quando todo mundo mais pararia, né? E a gente tem que ter vários porquês, na verdade, né? O porquê do propósito maior, um porquê material, porque a gente vive em um mundo que a gente precisa, né? Então, isso é muito legal. E além desse porquê, às vezes a gente precisa entender que a gente precisa de um acompanhamento, né? Que a gente precisa de ferramentas, de coisas para fazer, né? Que nem a questão de palestras, por exemplo. É algo que eu amo e que sempre foi o meu... Sempre foi, não, né? Desde quando eu entendi que era o meu sonho. Então, o que a gente faz? Vai construindo para chegar lá, né? Porque muitas vezes a gente acha que é só virar e tudo vai acontecer, né? Então, não é a gente buscar ferramentas, buscar às vezes uma metodologia, formas, como que eu posso fazer, como que eu posso... Então, eu entender o meu porquê e ter a atitude, né? Entrar em ação para que as coisas aconteçam, porque às vezes a gente fica, né, esperando, e eu falo por experiência própria, já tive alguns momentos que eu falava, cadê? Né? Aí depois eu percebi, eu falava, não, mas o que eu estou fazendo? O que eu estou buscando? Às vezes eu erguia a mão e falava, nossa, eu preciso procurar um profissional, eu preciso de ajuda.
E isso faz tudo ser muito mais rápido, né, Paula? A gente dá esse espaço, tanto é que para nossa transição, para minha transição, eu tinha uma coach me acompanhando. Para eu cuidar de algumas feridas minhas, eu fui fazer de acordo com aquilo que fazia sentido para mim, porque às vezes o que faz sentido para mim e o que me ajuda pode não fazer sentido para o outro, né? Então, é buscar como eu vou caminhar para ter o porquê que eu quero chegar naquilo, que vai me dar combustível, mas além do combustível, eu preciso saber como dirigir esse carro, né? Senão fica... É isso. Eu fui ver um negócio que alguém escreveu do sábado, aí eu não estava entendendo, aí por isso que deu umas fugidas, aí eu vi aí que você respondeu, aí eu entendi. Voltando para talvez ficou desconexo também para quem chegou, perguntou por que do sábado, que eu dou o exemplo do sábado, porque eu já não gostava de trabalhar de segunda a sexta, foi 5 anos pesado, e às vezes eu tinha que trabalhar após as 6 horas, trabalhava até as 8 horas, 7h30, e às vezes eu tinha que ir ao sábado. Imagina uma pessoa que não quer fazer aquilo que está fazendo, que está insatisfeito com o trabalho, com a carreira, ainda ter que fazer hora extra no dia de semana e ainda fazer hora extra no final de semana. Então, por isso que eu citei o sábado e hora extra, porque eu não gostava de fazer aquilo que eu estava fazendo, da equipe que eu estava trabalhando, enfim. Então, isso era pesado para mim. Então, não fazia sentido. O dinheiro, para mim, era a coisa menos importante do momento. Porque fazer a hora extra para ter mais grana. Não, isso para mim era irrelevante. Eu queria ficar em casa, não queria nem ir trabalhar. Mas, por outro lado, a empresa me deu muita segurança para fazer algumas coisas. Como eu disse, fazer treinamento. Foi lá que eu me descobri que eu tinha também essa... Não é dom, porque isso é uma habilidade. Você falar em público, isso uma habilidade, é treinável, você consegue desenvolver. Mas eu observei que eu tinha facilidade para isso. Então eu dava vários treinamentos. Eu dei treinamento de madrugada. Aí quando era treinamento, para mim era legal. Eu dei treinamento de madrugada, porque era uma coisa que eu gostava. Eu dei treinamento antes das 7 da manhã, a tipo 5h30 da manhã. Eu dava treinamento na hora do almoço, porque era coisa que eu gostava de fazer. Então, quando era o que eu gostava, aí podia ser qualquer hora. Mas quando não era uma coisa que eu não estava conectado, aí não. Então, ganhei segurança para falar em público. Só que teve um momento, quando tinha a alta gerência, que estava na cadeira da frente de uma das palestras, de um dos treinamentos, aí bateu insegurança. Porque eu falei, eu não estou sendo julgado por gente par ou um pouquinho acima de mim. Eu estou sendo julgado agora por gerente, diretor. Aí me deu uma insegurança de... Ele não entendia daquilo que eu estava falando. Ele era gerente, mas de uma área dele. Mas eu sentia inseguro em ser palestrante daquela pessoa. Olha só que ele não entendia. Eu poderia falar qualquer merda ali que para ele ia estar ok. Ele podia inventar dados, qualquer coisa, porque ele não era a praia dele. Mas eu me senti inseguro. Olha só, por ele ter um cargo superior, ele me gerou insegurança. Isso aconteceu com você em algum momento? Sim, com certeza. Antes eu tinha muita dificuldade denomina assim insegurança, para falar principalmente para pessoas que eu conhecia. Então, se eu falava para um público que eu nunca vi na vida, estava tudo certo. Mas se tinha pessoas que eu conhecia, é a mesma situação que você, podia não fazer ideia do assunto, mas me dava um gelo na barriga que eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Então, aconteceu bastante. Hoje é tranquilo, até porque na live a gente sabe que sempre vai entrar alguém conhecido e tá tudo certo, mas às vezes a gente tem essas questões, né? Teve uma pessoa que comentou comigo em uma análise corporal que eu estava fazendo, que falou assim que, eu domino o assunto desde que não tem uma pessoa que nos critérios dela era superior a ela. E os critérios dela eram mais ou menos que nem o seu, podia não saber nada sobre o assunto, mas tem experiência, sei lá, com ginecologista, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, a primeira especialidade. Tá bom, eu vou falar de coaching. Gente, eu conheço de coaching, mas é médico, entendeu? Então, tem algumas pessoas têm com relação a isso. Eu não, eu era mais com pessoas conhecidas. Então, eu preferia apresentar para o meu diretor do que ter alguém da minha área junto que me trazia mais insegurança do que eu estar com uma pessoa que tinha um cargo bem acima do meu.
Então, é muito de cada um. Isso que é importante, né? A gente entender, né? Para saber como preencher cada questão que torna a gente inseguros em determinada situação. Por exemplo, na transição de carreira, eu precisei entender, né, como eu era, quais eram os meus valores, e um deles é segurança, justamente, e entender como eu faria para preencher esse valor, para eu não me sentir insegura, né? Então, a partir do momento que eu me conheço, eu consigo ter um entendimento para, primeiro, lidar quando necessário, porque tem situações que é aquilo ou é aquilo, né? Não tem por onde sair, mas para eu conseguir lidar para preencher o meu valor e para que eu consiga me sentir segura, para que a insegurança não faça parte. Então, algumas pessoas, dependendo do perfil, dependendo do, né, de cada ferramenta, mas algumas pessoas, por exemplo, se sentem seguras se for fazer uma palestra e tiver um script. Eu não, porque eu não vou usar o raio do script, vai me atrapalhar do que outra coisa. É claro que precisa existir uma metodologia, tem um porquê de cada coisa que a gente faz, para poder ter mais cuidado com o outro. Mas isso é diferente do que eu precisar seguir, mas algumas pessoas, para se sentirem seguras, precisam do script. E aí é o autoconhecimento, é trabalhar, e às vezes a gente tem algumas crenças, algumas coisas que barram a gente, que traz essa insegurança. Então, a partir do momento que eu entendo tudo isso e que eu ressignifico tudo isso, fica muito mais fácil para lidar e para que essa insegurança não barre. Então, é começar a identificar, né, Paulo, os gatilhos do dia a dia, que faz, eu me sinto seguro para mudar de carreira, para expor, né, o meu trabalho, para expor resultados. Fez um projeto incrível, a hora que vai, pronto, não consegue mostrar o quanto foi bom. E aí o porquê, né? Será que é alguma coisa que eu preciso ressignificar, que às vezes a gente precisa trabalhar de uma forma mais profunda para quebrar essa crença? Crenças são pensamentos, algumas mentiras que seu cérebro está contando ali para você. Será que eu preciso... É um script? Será que não é um script que eu não tenho material nenhum, senão eu me perco? É cada um, e é cada um. Não tem como, às vezes, a gente dar um recado geral aqui, porque o que serve para mim não serve para os outros. Claro, eu preciso de uma apresentação? Preciso, até para passar mais seriedade, para ter todo um negócio, para eu não me empolgar ali. Mas para mim é isso e tá tudo bem, né? Para eu fazer um stories, tá tudo certo, vou fazer e tá tudo bem. Mas isso sou eu, né? Sou eu, pode ser diferente para o Paulo, como pode ser diferente para o Fábio, para a Val, para cada pessoa que tá aqui. Mas a primeira coisa é a gente se entender, né, Paulo? Porque senão aí você fica vendo e você vai tomando a insegurança como parte de você, como verdade absoluta, de eu sou inseguro, né? Tem gente que fala, eu sou introvertido, tem pessoas que são mais de caverna, que precisam ficar mais quietinhas, sim, isso não quer dizer introversão. Então é começar a entender os seus porquês, né? O porquê, que eu preciso me preencher para que eu não me sinta tão inseguro. Entendi. Isso, gente, põe coraçãozinho mesmo. Dá-lhe coraçãozinho, porque o Insta entende que está sendo relevante e vai mostrando para mais pessoas. Então, mete coraçãozinho mesmo. E esse ponto da insegurança, uma outra forma de trabalhar a insegurança é entender o que vai minimizar ela. Por exemplo, vou fazer uma transição. Eu tenho um salário X e o que eu preciso fazer para eu fazer uma transição, só financeiro dizendo. O que eu preciso fazer para continuar com a minha vida financeira ok, para arcar com as minhas responsabilidades e tal. Então, fazer uma transição para mim é doloroso. Eu vou me arriscar muito. Tá bom, mas o que você vai fazer para diminuir essas interferências? Eu preciso de 100 mil reais, eu vou dar um exemplo, porque eu tenho um custo aí de 5 mil por mês para fazer todas as minhas coisas, então eu vou ter quase 2 anos de um pé de meia, vamos dizer assim, que se não der nada certo, eu vou continuar com a minha estrutura, com a minha vida, ainda eu até consigo algumas coisas que eu faço hoje, eu posso diminuir, tipo, eu tenho TV a cabo, eu tenho Netflix, eu tenho um monte de coisa, eu vou fazer opção por uma ou por outra, vou reduzir os gastos, vou fazer meu pé de meia, aí sim, financeiramente, eu estou ok para fazer minha transição, pensando pela questão financeira. Então, a gente tem que entender, vão existir desafios? Sim. Vão existir interferências? Também. Mas o que eu posso fazer para minimizá-los? Para eu ter segurança para agir?
Porque se eu ficar escondido atrás da insegurança, volto a falar o que eu disse. Eu vou me manter na zona de conforto e vou ter uma vida nhé. Uma vida onde eu vou estar sempre reclamando, vou ver as pessoas, vou querer sempre estar na grama do vizinho, mas eu não coloco o adubo na minha. Então eu vou ficar sempre reclamando, 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 reclamando e não vou fazer o que eu tenho que fazer. Então, insegurança, talvez todos vamos passar em algum momento? Talvez sim. Mas o que eu vou fazer para transcender? O que eu vou fazer para ressignificar? O que eu vou fazer para minimizar a insegurança para minha vida seguir apesar de? É fazer apesar de. A insegurança está aí. E o que você vai fazer com isso? É a tal da atitude, né? Vem cá, Fifi. Voltamos mais uma vez para a atitude, né? Que são escolhas, né? Se a gente tem insegurança, eu posso agir, eu posso às vezes precisar de ajuda, eu posso ver a forma de me preencher, o que faz eu me sentir segura. Essa questão do financeiro é muito importante, pelo menos para mim foi essencial, foi algo que eu precisei entender e ver qual era a melhor forma de eu fazer a minha transição. Para quê? Para que o que eu faço hoje não se tornasse um peso na minha vida. Tem minha casa, tem todas as minhas contas, as coisas, eu que me banco. Como que eu vou fazer? Não posso morar debaixo da ponte, né? Então, é essencial a gente saber isso e também, muitas vezes, confiar no fluxo da vida, né? Pensar de uma forma abundante. Então, o que eu fiz no meu caso de transição? Eu entendi o que eu precisava, financeiramente falando, para eu me sentir segura e entender quais eram o plano A, B, C e D se tudo desse errado. E tinha tanta coisa, porque eu já trabalhei tanto na vida e nunca tive problema nenhum em trabalhar um monte, que estava tudo certo. Então não tinha como dar errado, podia acontecer diferente, né? Às vezes vem medos, vem tudo, quando é algo novo assusta, assusta. Mas é buscar formas, né? Buscar ferramentas, buscar meios para que essa insegurança seja só uma forma de deu um medo, tá tudo bem, né? A gente até falou um pouquinho, acho que foi uma das primeiras lives, a gente falou sobre o medo que é essencial para a nossa sobrevivência, mas a gente não pode deixar esse medo tomar conta, né? E muitas vezes é trabalhar até a questão da autoconfiança, né, Paulo? Porque eu vejo que a maioria das pessoas não é insegurança quanto ao futuro, não é o coronavírus, não é nada disso. É quando não acredita em si. E se eu não me conheço, a probabilidade de eu acreditar em mim é muito menor, porque eu começo a ver meus defeitos, eu começo a ver o que deu errado, isso aqui eu não consigo, aí eu fico vendo o palco do outro, sem às vezes saber, né, as coisas que estão acontecendo. Eu vejo, tem um Insta, agora eu não vou lembrar o nome, eu sou ruim para nome, gente, é fato. Não vou lembrar o nome, mas eles vivem postando coisas sobre empreendedorismo mesmo, que falam, depois vão falar que foi sorte, né? E às vezes as pessoas não veem o que está acontecendo. Estava em reunião até agora eu estou aqui na live, depois tem coisas para fazer. A gente está fazendo o negócio acontecer, né? E é justamente isso, é eu ir construindo e sendo confiante do que aquilo que eu estou fazendo vai dar certo. Eu acreditar em mim, eu acreditar na minha essência. Mas se você não se conhece, não dá passos para que isso... Para que eu fui ver que a voz escreveu. Para que isso aconteça, fica muito mais difícil. Então, é entender quem você é, entender o que faz você se sentir seguro ou não, porque às vezes são coisas tão simples, né, que dá pra gente fazer no nosso dia a dia, ou passar a se conhecer mais, a se entender para poder tirar o melhor de si. É simples, eu não estou falando que simples quer dizer fácil, né? Às vezes a gente trabalha muito, teve um ano, por exemplo, né, que eu estava falando dessa questão de a gente precisa ver que precisa, às vezes, fazer curso, precisa de um processo de curso, precisa fazer acompanhamento. Teve um ano, por exemplo, que foi o ano que eu falei assim, eu vou investir em conhecer mais, em me aprofundar mais. Eu não consegui estar presente no aniversário de ninguém da minha família naquele ano. Mas porque eu precisava daquele momento para eu sentir que eu tinha bagagem e começar a entrar em ação. E muitas escolhas eu fiz errado naquele momento, porque hoje eu entendo que é eu pegar isso, ação, eu pegar isso, ação. Naquele momento eu não entendi, tá tudo bem. Mas aquilo eu percebi que ia trazer minha segurança e, por outro lado, tive que abrir mão de estar presente no aniversário de pessoas que eu amo e que eu nunca tinha aberto mão na minha vida. Mas o que é isso? É eu me conhecer para que eu possa me tornar mais confiante para que a insegurança não me barre.
Porque eu vejo muitas pessoas deixando sonhos de lado, projetos lindos que ficam na gaveta. E quando fica na gaveta, não é lindo. Às vezes é melhor, que nem o Paulo falou, né, do vídeo. Ah, vou postar mesmo que esteja uma merda. Vou postar. Porque é melhor eu postar um vídeo que às vezes só no meu ponto de vista não tá bom, mas do que eu deixar ele lá engavetado, porque é aí que vai estar péssimo. E a insegurança faz isso com a gente deixa tudo que é bom, tudo que é bonito ali na gaveta. Se eu E eu já tivesse... deixei bastante coisa, tá? Hoje em dia já fala, vai, vai, vai. E se nós tivéssemos deixado isso na gaveta, né, Su? A gente não estava fazendo live, a gente não estava entregando, a gente não estava transformando, porque cada cliente, cada coach que senta na nossa frente, a gente busca ajudá-los ajudá-los ou ajudá-las na transformação. Seja bem-vinda, Su. Então, é lindo isso. Então, mas a gente tem que pôr a cara a tapa. Sabe? É igual quando eu firmei meu posicionamento, que eu queria trabalhar com homens e mulheres, mas eu entendi que o meu foco é trabalhar com mulheres. Só que eu estava relutando sobre isso. Mas depois quando eu falo assim, gente, é isso e pronto. Fica mais fácil, fica fluido. Mas se eu não tivesse começado a fazer meu vídeo merda, que eu comecei lá em 2018, eu não estaria aqui fazendo uma live sem script, sendo analista. Uhum. Só que eu precisei vencer minha insegurança. E hoje, se colocar um script aqui para eu fazer uma live, eu vou odiar. Porque eu vou me sentir um robô. E a única coisa que eu não quero ser robô, a única coisa que eu não quero que o meu planejador não permite é me fazer robô. Eu posso ser metódico, mas eu sou humano. Entende? Uhum. E então eu tenho que deixar fluir. A gente tem uma linha de raciocínio que a gente vai falar na live. A gente planejou todos os temas. Nós sabemos como é que vai ser o fechamento. Porém, na hora que a gente liga a câmera e vai falar aqui, é flow. A gente vai trazendo o assunto, vai concatenando, as meninas vão falando, e a gente vai trazendo, a gente vai lembrando. E você acha que eu ia lembrar de história? Não, a história veio no momento que eu estava falando. E assim que flui. Esse sou eu, e eu gosto de fazer assim. Mas para isso eu tive que vencer minha insegurança lá no começo. Que era ligar a câmera e falar gaguejando assim no comecinho. Mas depois flui, depois você ri, se fala uma palavra errada, se fala um seja, aí depois seja não, começa a rir e volta, se fala alguma pronúncia errada, porque a gente fala muita besteira, às vezes a gente fala do jeito que a gente escreve no WhatsApp, e já foi. E tudo bem, sabe? Mas você tem que vencer isso. E daqui a pouco a gente vai olhar lá na frente e como a gente evolui, quem passa pelo processo ou quem trabalha com desenvolvimento humano, a evolução é muito mais rápida. Então, daqui 1, 2 meses, a gente vai olhar, tanto eu quanto o Paulo olhar para essa live e falar, nossa, hoje eu estou fazendo muito melhor. E tudo certo, só que se a gente não estivesse fazendo essa live hoje, daqui 2 meses não teria como eu estar melhor se eu não coloco em prática, se eu não vou me desenvolvendo. E é um processo, gente. Não existe perfeição, por mais que muitas pessoas tentem ser perfeitas. Existe querer fazer com qualidade. E eu só consigo fazer com mais qualidade quanto mais eu pratico. Quanto mais eu vou passando por cima, não passando por cima, mas eu vou entendendo e enfrentando os meus medos, as minhas inseguranças. Porque, na verdade, tem o livro da... Gente, que vergonha, não tô lembrando o nome. Essa, obrigada. Que ela fala, um dos maiores medos que o ser humano tem é do julgamento. Então, a insegurança na questão de se expor, né, seja em rede social, expor seus projetos, e muitas vezes até transição de carreira ou mudar, é o medo do julgamento. Teve uma pessoa que falou pra mim, numa análise corporal também, ela comentou, estava querendo fazer a transição, ela é concursada. E quem é concursado tem um peso gigantesco, porque os pais falaram lá atrás que tinha que passar em concurso, que não sei o quê. Ela falou, eu sei o que eu quero fazer. Só que, e se não der certo? Aí eu falei para ela, e se não der certo, o que vai acontecer? Ela falou, o que minha família vai pensar? Não era por ela, é pelo medo do julgamento. Então parem também para refletir sobre isso, que foi justamente o que aconteceu comigo. E a hora que me falaram que era egoísmo eu não compartilhar, eu falei, não, aí já não dá. O medo do meu julgamento eu chutei lá longe. Falei, não quero nem saber.
Mas geralmente o que a gente tem nesse livro, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, ela fala muito sobre isso. As pessoas não têm medo de morrer, não têm medo. Não, o maior medo que todo ser humano tem é o medo de ser julgado. E a insegurança, se vocês forem parar para pensar em tudo que vocês vivem no dia a dia, por trás está isso, gente. E tá tudo certo, acontece com todo mundo, mas é a gente aprender a lidar e não deixar esse medo, deixar seus sonhos lá atrás, porque aí passa 1, 2, 10 anos, você fala, por que eu não fiz aquilo? Ai, por que eu não dei esse passo? Nossa, ocupa a vida, né? A situação perfeita nunca chegou. Ai, foi o coronavírus. Nossa, tem gente que falou assim, quer dizer, esses dias eu peguei um Uber. Aí ele falou, nossa, esse ano pra mim, tipo, é um ano, tipo, morto, assim, um ano que não aconteceu. Eu pensei, eu nem retruquei, eu fiquei pensando, eu falei, gente, esse ano pra mim foi sensacional. Não tô falando que eu tô feliz com a pandemia, mas eu tô fazendo o meu ano ser sensacional. Eu tô me descobrindo mais, eu tô me cuidando mais, eu tô trabalhando mais, eu tô me reinventando, e eu vejo tanta gente que tá se reinventando. Tem uma vizinha mesmo que eu compro máscara dela, né, as máscaras que a gente precisa usar. Ela foi, primeiro, a empresa diminuiu a carga horária e diminuiu o salário, ela e o marido trabalham na mesma empresa. E depois, agora, ela está em casa. O que ela está fazendo? Máscara. O que as pessoas mais precisam? Máscara. Tem a Rose, estava aqui, que é do grupo Entre Elas, que é um dos grupos que eu faço parte. Tem a Andrea, que trabalha com aromas para a empresa. Sabe quando a gente vai nas lojas, que tem aquele cheirinho gostoso? A Andrea trabalha com isso. É para cada loja, a pessoa já se conectar com o cheiro. Como que ela vai fazer isso na pandemia? Ela está vendendo álcool gel com as essências. Então, é o se reinventar e deixar o medo do julgamento para que a insegurança não tome conta, né, Paulo? Temos 8 minutos. E é isso mesmo, Su. Você falou bastante. A Simone trouxe aqui meio que um depoimento, uma reflexão que a gente está ajudando ela bastante. Tudo isso que a gente está trazendo está ajudando ela a refletir sobre vários campos da vida. Incrível isso, Simone. Incrível você estar compartilhando isso com a gente. Porque isso ajuda também a gente entender que a gente está no nosso caminho. Porque essa é a nossa intenção. Uhum. Não é para vir aqui falar groselha. É para trazer conhecimento de uma forma simples, de traduções de livros, de metodologias, de cursos que a gente tem, e também colocar nossa experiência de vida, porque nós falamos de coisas que nós estudamos e coisas que a gente vivenciou, porque nós tivemos insegurança em momentos, em vários momentos da vida, e nós buscamos entender o porquê, buscamos ajuda, desenvolvemos, fomos certificados em várias coisas, e hoje nós estamos aqui para ajudar, sendo por forma de live, sendo por um conteúdo que amanhã talvez vocês vão ficar sabendo, de como está mais próximo da gente, enfim, tem várias formas da gente ajudar vocês. Mas por você ter falado isso, já uma pessoa, um depoimento desse já está incrível. Se a gente conseguiu ajudar uma pessoa, já está excelente. Porque ajudando você, provavelmente você vai ajudar os seus filhos vão ser luz em outro lugar, vai ser o efeito borboleta que o GG também diz, né? Uma asinha batendo lá no Japão, fazendo coisa boa lá do outro lado do mundo, isso vai passando de pessoas em pessoas até chegar na gente de novo. Então aqui a gente faz o efeito borboleta. A gente começa, aqui é uma porta de entrada, para você virar a chavinha e buscar se conhecer, se entender cada vez mais. E vencer a sua insegurança. É isso mesmo, e é o passo, né? É mais uma vez escolhas, né? Foi a Simone, é isso? Isso. Né, Simone? Porque você poderia, hoje é um sábado à noite, você poderia, claro que tá em barzinho essas coisas, não poderia estar saindo para restaurante, mas você poderia, por exemplo, tá vendo um Netflix, tá fazendo qualquer outra coisa e você tá aqui buscando se desenvolver. Então, parabéns por isso também, né? Por se permitir assistir conteúdos que realmente possam te ajudar, e mais do que isso, colocar em ação, refletir, porque a partir do momento que você está refletindo, você está trazendo isso para a sua consciência, porque a maioria das nossas coisas, a gente acaba deixando o nosso subconsciente falar, e o subconsciente falar nada mais é que o piloto automático, e quando o piloto automático está falando, nem sempre é a forma mais saudável, é só a forma que seu cérebro aprendeu que economiza energia.
E pode não ser legal. Se, por exemplo, eu tô com a autoestima baixa, eu não me sinto segura, eu tô me sentindo mal, é para isso que meu cérebro vai tender. Então, a partir do momento que vocês estão aqui acompanhando, que vocês vão aprofundando nesses conteúdos e se conhecendo, cada pessoa vai ensinando o cérebro que existe um outro caminho que é muito melhor. Mas o cérebro aprende por repetição. É igual às nossas lives. Daqui a alguns meses vai estar muito melhor. Por quê? Vai estar repetindo. Igual se eu olhar uma live minha de um ano atrás, eu vou falar, meu Deus! E tudo certo, mas é um processo. Então, parabéns por isso. Parabéns por estar aqui num sábado. Já é à noite, né? Eu fico perdida. Tipo, 6, 7 horas para mim, eu ainda não sei definir se é tarde ou noite. Tá aqui num sábado à noite acompanhando. Então, é mérito seu de estar aqui. A gente está aqui disponibilizando o conteúdo, a gente sempre fala, né? Compartilha com os amigos para que mais pessoas possam assistir, mas é a escolha de cada um assistir ou não. A gente fez esses dias falando sobre controle, o que a gente consegue controlar é de estar aqui às 6 horas. E aí é cada borboleta batendo suas asas para ver até onde esse efeito chega, né, Paulo? É isso aí. E lembrando que amanhã às 18 horas estaremos aqui nesse mesmo bate-canal entregando a última live dessa série de 7 lives consecutivas. Então, espero que esteja fazendo sentido para vocês essa nossa entrega. No total serão 10 lives, né? Serão 7 consecutivas e foram 3 antes. Enfim, todas estão salvas, ou no meu IGTV, ou no IGTV da Sul. Se vocês não seguem a Sul, sigam. Se vocês não me seguem, sigam. E continua nos seguindo, vendo nossos posts. Enfim, a gente está sempre entregando. E amanhã, às 18 horas, tem live. Tem um grupo também, lá do Telegram. Vai no link na bio da Sul, entra ou na minha bio, que está lá também para vocês fazerem parte desse grupo também. Acho que era isso, Su. Vamos vencer a insegurança aí, vamos entregar o nosso melhor. A gente tem 3 minutinhos, eu vou tirar aqui os comentários para quem quiser printar. Val deu a ideia, bem lembrado, Val. Aí a gente faz pose para printar a tela e aí a gente recompartilha. Pelo amor de Deus. Tá bom. Eu vou fazer coraçãozinho. Aí. 1, 2, 3. Printando. Foi, gente? Deixa eu ativar de novo. Vê, Val, se foi. Bianca lá dos Estados Unidos faz um trabalho incrível, trabalha com revenda, agora pelo que eu estou acompanhando no Insta dela, está ajudando pessoas também a trabalharem com isso, é sensacional. E é muito legal que é o ciclo da vida, né? A gente aprende e depois a gente começa a ajudar pessoas com aquilo que a gente faz bem, isso é muito, muito bom. Val, me fala se deu certo, quem printou aí, conta pra mim. Gente, como o Paulo falou aqui, ó, tá meu Insta dele, quem não segue eu, me segue, quem não segue ele, segue ele. Na bio tem o link de acesso para o Telegram. Amanhã, às 6 horas da tarde, estaremos aqui de novo, às 18 horas, horário de Brasília. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Tô dando um eco, não sei se vocês estão me ouvindo. Você tá me ouvindo, Paulo? Tá ok, tá normal. Ah, perfeito. Obrigada a todo mundo que esteve aqui, que interagiu, marque os amigos. Compartilha a live. Mas eu tirei os comentários, uai. Uai, não era pra ficar não, então você bateu antes. Vamos ver, acho que às vezes tá chegando com um delay, acho que daqui a pouquinho chega. Vai ser 1 minuto e 30 para responder. Então, coloca nos comentários, vai ficar salvo aqui. Essa de hoje vai ficar no meu Insta. As outras tem uma parte no meu Insta, uma parte no Insta do Paulo, porque a gente tá revezando, né? Cada dia tá fazendo em um. Amanhã eu espero vocês. Obrigada por todo mundo que esteja aqui. Clica no aviãozinho e encaminha para mais pessoas poderem assistir essa e a nossa de amanhã. Tá bom? Beijo para vocês. Quem postar, marca a gente que a gente vai... Marca a gente, olha louca. Fui dar tchau, dei com o dedo só. Que a gente vai repostar, tá bom? Isso. Beijo, bom fim de semana para vocês. Até mais, tchau, tchau.